Olá, pessoal. Já tem um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês, mas hoje Deus tem tocado no meu coração. Eu estava com as crianças lá na escolinha e eu senti muito de compartilhar isso que Deus tem falado no meu coração, onde Jesus fala sobre as crianças. E um dos versículos que eu vou ler se encontra lá em Mateus, capítulo 19, versículo 14, onde Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo para que a gente não impeça as crianças de ir até Ele, para a gente não impedir as crianças de ouvir a palavra de Deus, porque delas é o reino dos céus. São pessoas com coração igual de uma criança é que entrará no reino do céu. Como assim? Jesus também diz lá em Mateus 18, 3, a partir do 3, Jesus diz assim: Em verdade vos digo que, se não se converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Aqui quer dizer, se nós não convertermos nosso coração, se nós não formos inocentes como uma criança, um coração puro, verdadeiro, nós não herdaremos o reino de Deus. Então não adianta a gente estar fazendo a obra de Deus, mas se nós não tivermos um coração convertido ao Senhor, não adianta nós fazermos a obra e nós não sermos como as crianças, humildes, puras, verdadeiras. E Jesus continua dizendo: Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, se nós queremos ser grandes no reino de Deus, nós não temos que ficar correndo atrás dos melhores lugares nas sinagogas, nós não precisamos querer aparecer em cima do púlpito. Basta apenas que nós venhamos ser como crianças, que nós venhamos ser como as criancinhas, e assim nós seremos maiores no reino de Deus, que nós temos que fazer para Deus e não para o homem. Nós não temos que fazer para aparecer aqui na terra, porque Deus lá do céu, Ele vê e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do meu coração, Ele conhece a intenção do seu coração. E se nós fazermos com a intenção de atrair olhares ou de fazer para que os homens vejam, nós estamos contradizendo a palavra de Deus, porque Deus se agrada das pessoas que têm um coração igual das crianças, que seja humilde, que seja sincero, que seja verdadeiro, porque criança, não sei se vocês já perceberam, crianças elas podem até brigar, mas de repente elas já fizeram as pazes, já estão brincando juntas. Então que nós sejamos como crianças, que por mais que às vezes a gente brigue, mas que nós saibamos perdoar e a viver aquilo que Deus tem para nós, que é viver unidade. E Jesus continua dizendo: E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, recebe a mim. Então, se nós recebermos as crianças, nós estaremos recebendo a Jesus. Porque as crianças são muito importantes para Jesus e Ele deixou claro a importância das crianças. Por isso, a necessidade de nós evangelizarmos as crianças, porque o diabo, ele tem uma maneira de trabalhar. Então, ele trabalha na mente das crianças já lá na infância. Ele distorce a mente das crianças com as coisas do mundo, com coisas erradas, inclusive dentro das escolas. Então, nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus e fazer com que essas crianças ouçam a palavra de Deus, que elas venham para perto de Jesus, e eu tenho certeza que Jesus ficará feliz com isso. E Jesus disse: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, Jesus está dizendo que se nós fizermos mal para uma dessas crianças,
ou para qualquer pessoa que, mesmo sendo adulta, mas tem um coração semelhante de uma criança, é melhor que essa pessoa mesmo se enforque e vá para as profundezas, porque com certeza virá o juízo sobre essa pessoa. Não me comparando a uma criança, eu tenho muito que melhorar em muitas áreas da minha vida, mas assim, eu era muito boba. Hoje eu aprendi a ter um pouco de malícia, a necessidade de não ser maldosa, mas ter um pouco de malícia. Porque eu confiava demais nas pessoas. E por confiar demais nas pessoas, eu fui muito ferida em todas as áreas da minha vida, desde criança até quando eu me converti. Fui ferida também dentro da igreja. Então eu acredito assim, se eu estava ali, de coração aberto, sendo verdadeira com Deus, e se aproveitaram dessa minha ingenuidade, dessa minha inocência, então eu acredito que as pessoas que fizeram mal para mim, de uma forma ou de outra, será cobrada. Eu não desejo mal para essas pessoas, que eu aprendi a perdoar, graças a Deus. Foi difícil, mas eu perdoei. Porém, se eu estava ali com uma criança inocente e eu fui induzida ao erro, com certeza virá o juízo sobre a vida de quem fez isso. Então, hoje eu não oro para Deus fazer justiça, eu não oro para que nada de ruim aconteça para essas pessoas, mas eu desejo que sejam felizes em tudo que fizer, mas eu também oro e desejo que essas pessoas reconheçam o mal que elas fizeram a mim, talvez fizeram a outras pessoas, talvez achando que estava fazendo certo. Mas eu peço que Deus abençoe, que Deus toque no coração dessas pessoas que dizem que levam a palavra de Deus, mas distorce tudo, ferindo pessoas, matando vidas, porque quando uma pessoa desiste de buscar Deus ou desiste de ir para a igreja, muitos dizem porque não é convertido. Eu acredito que muitos é porque não suporta, porque a pessoa ainda é fraca, ainda não tem conhecimento, não tem fé suficiente para aguentar algumas pressões. E aí a pessoa é ferida, é machucada, é apontado o dedo, é condenada. Então a pessoa não suporta continuar dentro de uma igreja onde ela é tratada dessa forma. Eu falo por mim. Apesar de eu ter suportado por obediência a Deus, mas nem todas as pessoas suportam. Mas que Deus venha tocar nos corações dos nossos pastores, dos nossos padres, dos nossos líderes, para que eles tenham sabedoria suficiente para levar a verdade de Deus e viver. Porque mais importante do que falar da palavra de Deus é viver na prática. Porque se nós não praticarmos a palavra de Deus, então nós estamos sendo hipócritas. Porque como nós vamos falar daquilo que a gente não vive? Eu só falo daquilo que eu vivo. Jesus, ele viveu para depois pregar. Então nós temos que ser parecidos com Jesus. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele não pegou a glória para si. Ele disse para nós imitarmos a ele porque ele imitava a Cristo. Se Paulo estivesse imitando qualquer outra pessoa, Pedro ou qualquer outra pessoa, então nós não deveríamos imitar ele. Mas como ele estava imitando a Cristo, então ele deu isso como exemplo. E que nós sejamos imitadores de Cristo. E que as pessoas venham olhar para nós e vejam a essência de Cristo. Que veja Jesus brilhar e que veja Jesus agindo através de nossas atitudes, através de nossas ações, através de nossas palavras. Porque tudo que nós fazemos é para Ele, é para a glória dEle, é para a honra dEle. E que nós venhamos diminuir cada dia mais e mais, que nós sejamos como crianças, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Que Deus abençoe.